Evangelho de João, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Essa é uma passagem bastante conhecida das Escrituras, em especial dos Evangelhos, porque é a passagem que nos conta sobre o primeiro milagre de Jesus, o milagre em que ele, numa festa de casamento, transformou a água em vinho. Se você nunca leu essa passagem, certamente você já ouviu um sem número de mensagens sobre ela. E nós vamos ler mais uma vez o que diz a palavra de Deus em João capítulo 2, versículo 1 ao 11. Se você chegou lá, diga amém. Diz assim a Bíblia: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, algumas versões dizem talhas, que significa a mesma coisa, que os judeus usavam para as purificações, e em cada uma cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até o final. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Diga aleluia. Bem, eu quero dar um tema a essa mensagem. O tema dessa mensagem é Jesus, o vinho melhor. Você pode repetir comigo? Diga: Jesus, o vinho melhor. Nós vamos aprender com Deus o que Ele quer nos ensinar a partir de alguns elementos que nós podemos identificar nessa passagem. Nos ensinam muito sobre a natureza de Jesus como aquele que nos dá alegria, aquele que promove a nossa vida. E o primeiro elemento deles, nós encontramos aqui no texto, é que Jesus foi convidado para o casamento. Jesus foi convidado para o casamento. Eu quero que você observe comigo que Jesus não fora chamado àquele casamento porque o vinho acabou. Jesus não fora chamado àquele casamento porque os noivos precisavam de um milagre. Ele estava lá desde o início. Ele era um convidado tão importante para os noivos quanto todos os outros que lá estavam. E Jesus só operou este notável milagre neste casamento porque ele estava lá. Jesus foi convidado para aquele casamento. Isso me permite aplicar que muitos de nós esperamos a crise chegar, os problemas terem se tornado gigantes demais diante de nós e as limitações terem se tornado quase intransponíveis para recorrermos a Jesus e pedir por sua ajuda. Não é assim? Às vezes nós pedimos ajuda aos amigos, à família, ao vizinho, pedimos ajuda ao banco, pedimos ajuda a todos que achamos que podem nos ajudar. E quando nós percebemos que ninguém mais pode nos ajudar como nós precisamos ser ajudados, nós nos lembramos: vamos orar, talvez Jesus possa nos ajudar. Isso é assim, isso acontece na maioria das vezes com a maioria de nós. E na festa da vida de muitos de nós, Jesus não está mais presente e a sua ausência sequer foi percebida. Veja, nós não podemos esperar que seja tarde demais para chamar por Jesus. Nós não podemos esperar que seja tarde demais para trazê-lo de volta à festa de nossas vidas, novamente. Do início ao fim, Jesus deve ser o primeiro e o principal convidado para estar permanentemente em nossa vida, em nossa história, influenciando e guiando os nossos dias, para que as crises desse mundo não nos peguem de surpresa quase ao fim de nossa esperança. Se você concorda comigo, diga amém. Jesus deve ser o primeiro e o principal convidado para a festa de nossas vidas.
Ele deve estar lá. Porque se ele estiver lá, eu garanto a você, haverá milagre. Haverá milagre. Então esse é o primeiro elemento que a gente percebe nesse texto aqui. Jesus estava lá, ele foi convidado para aquele casamento, para aquela festa de casamento. Assim como nós não podemos permitir que Jesus não esteja na festa de nossas vidas. Porque onde Jesus está, sempre acontecem milagres. O segundo elemento que a gente percebe aqui nesse texto é o vinho, o próprio vinho. Na simbologia bíblica, o vinho representa a alegria, o vinho representa a satisfação, prazer. E para muitos de nós, a satisfação e o prazer de viver já estão quase no fim. Eu tenho absoluta certeza que eu falo a alguns de nós aqui nessa noite que estão exatamente como estava aquela festa de casamento. Com o vinho quase no fim. Com alegria, com a satisfação, com o prazer de viver quase no fim. Quase acabando. Por causa de conflitos relacionais, por causa do orgulho, por causa do medo muitas vezes, da desesperança, da desconfiança, por causa da escassez, por causa de enfermidades, por causa dos mais diversos problemas. A verdade é que o vinho da nossa vida vai se esgotando, isso vai desgastando a nossa alegria e nos levando a uma situação em que só o milagre de Jesus pode devolver o vinho aos dias da nossa existência. Eu tenho uma boa notícia para você, se você é essa pessoa aqui, nessa noite entre nós, Jesus tem um milagre para a sua vida. Jesus tem um milagre para você. Amém? Fique comigo até o final, preste atenção, Jesus vai fazer um milagre na sua vida hoje. Seja qual for a situação complicada em que você está hoje, seja qual for o contexto complicado em que você está vivendo hoje, Jesus está na festa e um milagre está prestes a acontecer. Porque na vida é assim mesmo. Eu costumo dizer isso, a vida adulta é assim mesmo. Com o passar dos anos o vinho vai diminuindo, o prazer e a alegria vão diminuindo por muitas e variadas razões, como eu disse. Mas graças a Deus, porque Jesus sempre está presente. Jesus sempre está presente. Ele mesmo disse aos seus discípulos, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Mesmo quando nós não percebemos, mesmo quando parece a nós que Ele não está lá, mesmo quando parece a nós que estamos sozinhos, Ele está lá. Porque Ele é fiel à sua palavra. Porque Ele cumpre aquilo que diz. Foi isso que o próprio Deus disse a seu respeito por meio do profeta Jeremias. Eu, o Senhor, velo pela minha palavra para cumpri-la. E se Ele disse que estaria conosco todos os dias, Ele está conosco exatamente agora. E amanhã, quando o sol da segunda-feira raiar, Ele estará lá também. E na terça-feira também. E na quarta-feira também. O que você precisa nessa noite é de fé. Se você crê que Jesus está presente, se você crê que Ele pode fazer um milagre na sua vida, se você crê que Ele pode devolver o vinho à sua festa, à festa dos seus dias, é isso que vai acontecer. Creia, apenas creia. Nós precisamos fazer é chamá-lo, chamar a Jesus a manifestar-se hoje. Maria, mãe de Jesus, mandou que os garçons daquela festa procurassem por ele. Mandou que os garçons daquela festa fossem chamar a Jesus. É o que nós precisamos fazer nessa noite. Chamar por Jesus. Você está entendendo isso, irmão? Chamar por Jesus. O terceiro elemento que a gente percebe nesse texto e nos ensina muito sobre Jesus, o vinho melhor são os potes de pedra, como diz a versão da Bíblia na qual eu li, ou na sua versão talvez as talhas. As talhas ou os potes de pedra eram esses recipientes onde se colocava o vinho. E eles também tinham um simbolismo, eles simbolizavam o espaço que nós damos a Jesus em nossas vidas. Ainda hoje, essas talhas devem simbolizar para nós o espaço que nós damos a Jesus em nossas vidas particularmente. Quanto mais espaço nós damos a Jesus em nossa vida, maior e mais poderosa será a sua intervenção em nosso favor. Amém?
Eu converso com muita gente que, no meio das suas aflições, das suas dores, deixaram de estar na comunhão entre os irmãos, deixaram de estar na igreja. E aí eu sempre pergunto a essas pessoas, por que você não está lá? Por que eu não tenho te visto? Ah, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, eu estou assim, eu estou assim. Bom, mas era exatamente agora que você precisava estar lá. Estranhamente, quanto mais nós precisamos de Jesus, estranhamente, quanto mais nós precisamos que Ele intervenha em alguma circunstância adversa na nossa vida, nós nos distanciamos. Quanto mais nós precisamos que Ele apareça para fazer um milagre, nós nos distanciamos. Às vezes a Maria chamou os garçons daquela festa e disse, olha, vão até Jesus. Jesus está nos chamando nessa noite. Jesus está nos chamando de volta nessa noite. Jesus está chamando você de volta nessa noite. De volta à sua presença. Jesus está pedindo que você abra espaço outra vez na sua vida para a sua presença. Jesus está pedindo outra vez que você se aproxime. Algo curioso nessa nossa relação com Jesus, especialmente nesses momentos difíceis, e nós muitas vezes passamos, como eu disse, por diversas razões, é que nós sempre... Olha, e não há nada de errado com isso, ok? Isso é bom, isso é legítimo, isso tem o seu lugar, e Jesus, por sua graça, nos atende quando nós agimos assim. Mas veja, sempre que nós precisamos de Jesus, nós pedimos que Jesus venha. Nós pedimos que Jesus faça, nós pedimos que Jesus apareça, nós pedimos que Jesus se mova. Não é assim, irmãos? É ou não é assim? Estou falando com uma bobagem aqui? Mas Jesus disse, olha, quem quiser vir após mim. Quem quiser vir após mim. Jesus está caminhando e chama os seus discípulos, olha, quem quiser vir depois de mim, vem. Somos nós que devemos ir a Jesus. Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Vinde a mim. Essa noite, especialmente aqueles que precisam de um grande milagre, precisam que Jesus devolva aos dias da sua existência o vinho, a alegria, o prazer, a satisfação de viver. Sabe, o movimento não é chamar por Jesus e esperar que Ele venha, o movimento é ir até Jesus. Você está me entendendo, irmão? O movimento é ir até Jesus. Precisamos abrir espaço para Jesus. Precisamos oferecer as talhas da nossa vida a Jesus. Esse espaço que nós damos a Jesus representa também a nossa humildade para aprender. A nossa humildade para sermos trabalhados por Ele. A nossa humildade para aderirmos aos valores do reino de Deus. A nos submetermos à obra poderosa do Espírito Santo que nos santifica. Que trabalha em nós e nos faz parecidos com Jesus. Isso também significa oferecer as talhas da nossa vida a Jesus, dar espaço na nossa vida a Jesus. O quanto nós temos praticado os valores do reino de Deus, o quanto nós temos trabalhado com o Espírito Santo em favor da nossa santificação. O que nós precisamos nessa noite é manter um coração sempre aberto para aprender. Essa mesma passagem que eu citei ainda há pouco, Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em seguida ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim, irmãos. Há um grande valor. Aliás, um grande valor é uma maneira inapropriada para se referir a isso. Há um valor inestimável. Há um valor inestimável num coração disposto a aprender. Um coração disposto a aprender é um coração que Jesus recebe. Um coração disposto a aprender é um coração no qual Jesus intervém. Um coração disposto a aprender é um coração para o qual Jesus se manifesta. Você está comigo? Então nós precisamos nos manter dispostos a aprender com Jesus. Humildes para aprender com Jesus. Um coração humilde para considerar a sabedoria de Jesus. Para estarmos sempre dispostos a colocar as coisas em ordem. O mais rapidamente possível, antes que a alegria acabe completamente. Antes que o vinho da nossa festa acabe completamente.
Dê o maior espaço possível para que Jesus encha as talhas da sua vida com o milagre que você precisa hoje. Amém? Amém, irmãos? Em Lucas 6,38, Jesus ensina: dê e vos será dado, boa medida, sacudida e calcada generosamente vos darão, porque com a medida que vocês medirem, vocês também serão medidos. Embora Jesus esteja falando ali, embora Jesus esteja ensinando isso no contexto de quem julga os seus irmãos, de quem julga os seus semelhantes, é isso que ele diz nos versículos anteriores a este que eu li: não julgueis para que não sejais julgados. Embora esse seja o contexto do ensino de Jesus, nós podemos aprender também que a medida que nós damos é a medida que Jesus enche. A medida que nós damos a Jesus é a medida que Jesus enche. Ou a medida que nós damos aos outros é a medida que os outros usam para nos dar de volta. Porque com a medida que vocês medirem, vocês também serão medidos. Muitos de nós, muitas vezes, queremos que Jesus opere milagres nas nossas vidas, mas nós não lhe damos as talhas, nós não lhe damos os potes de pedra correspondentes àquele milagre que nós esperamos. Muitos de nós não nos chegamos a Jesus, muitos de nós não nos posicionamos para recebermos a ação de Jesus sobre a nossa vida. Você lembra do tanque de Siloé? Aqueles que desciam ao tanque de Siloé eram curados. Eles precisavam se posicionar para que pudessem entrar no tanque. Tanto é que quando Jesus pergunta àquele homem: por que você não entrou no tanque ainda? Não, porque não tem ninguém que me ponha lá. Aquele homem era coxo. Então nós precisamos nos posicionar para a ação de Jesus. Não que Jesus precise de nós para alguma coisa, irmãos. Jesus é Deus, e Deus é onipotente. E Deus faz o que quer, amém? Essa é a natureza de Deus. Esses são alguns dos atributos incomunicáveis de Deus. A sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua capacidade de fazer o que quer. Deus não precisa de nós para absolutamente nada. Há coisas na nossa vida, eu tenho dito isso aqui insistentemente, você deve se lembrar. Há coisas na nossa vida que Deus faz a partir da sua prerrogativa divina de ser Deus. Ele simplesmente faz. Pum. Uau! O que foi isso que Deus fez na minha vida? Ou o que isso está acontecendo? O que Deus está fazendo? Mas há outras coisas, e eu arrisco dizer que a maioria delas, Jesus faz na nossa vida, faz por meio de processos. Processos têm começo, meio e fim. Processos exigem de nós um certo posicionamento. Processos exigem de nós um certo comportamento. Processos exigem de nós um certo pensamento. Processos exigem de nós uma certa disposição, uma certa inclinação. E é essa disposição e essa inclinação que nós precisamos dar a Jesus nessa noite. Precisamos dar as talhas da nossa vida a Jesus, para que Ele encha essas talhas com a água da sua presença. Para que Ele encha as talhas da nossa vida com a água da sua presença, meu irmão. Aleluia. Quarto elemento que nós aprendemos aqui nesse texto, que nós vemos e com o qual nós aprendemos aqui nesse texto, é a água. A água com a qual Jesus encheu aquelas talhas. A água foi a matéria-prima que Jesus usou para operar aquele milagre. E outra vez, usando a simbologia bíblica, a água representa a palavra. E a água representa também o Espírito Santo. Veja, muitos de nós cometemos muitos erros na esfera natural, mas o erro mais grave que a maioria de nós comete está sempre na esfera espiritual. Isso se refere ao cultivo diário, ou à manutenção dessas talhas, ao cultivo diário da água, da palavra e do Espírito na nossa vida. Porque as coisas mais óbvias a respeito da vida cristã são aquelas que invariavelmente nós ignoramos primeiro. Você cresceu aprendendo que o cristão precisa ler a Bíblia e orar. Você cresceu aprendendo que o cristão precisa ir para a igreja. O cristão precisa fazer isso ou aquilo, ou precisa assumir um certo tipo de comportamento. As coisas mais básicas, mais elementares da vida cristã, com as quais nós estamos acostumados, são aquelas que nós ignoramos primeiro. O crente sabe que tem que ler a Bíblia, mas não lê. O crente sabe que tem que orar, mas não ora. O crente sabe que tem que vir para a igreja, mas não vem. Não é elementar, irmãos? Não é óbvio?
são as coisas mais elementares e óbvias, as que a gente ignora primeiro. E esse é um dos erros graves que nós cometemos. E esses erros são muitas vezes os erros que nos levam a condições em que só o milagre de Deus pode resolver o nosso problema. O que é um milagre, irmãos? Um milagre é uma intervenção sobrenatural, divina, que geralmente acontece por causa de processos nos quais nós falhamos. Geralmente. Não se esqueça, eu disse, há coisas que Deus faz na vida da gente a partir da sua prerrogativa divina de ser Deus. Ele simplesmente faz. Mas geralmente nós falhamos na parte que nos cabe nos processos. Faltamos para com Deus. E as coisas vão se desenhando de uma forma tão estranha. Nós vamos criando, mesmo sem perceber muitas vezes, circunstâncias tão desfavoráveis a nós. E quando nós nos damos conta de que alguma coisa precisa acontecer, só um milagre de Jesus pode resolver o problema. E é verdade que nós faltamos com respeito ao cultivo diário dessas talhas que representam o espaço que nós damos a Jesus na nossa vida. Nós falhamos no que tange ao nosso compromisso com a palavra, a nossa relação com o Espírito Santo, porque a verdade é que quanto mais cheios da palavra e do Espírito Santo nós formos pessoalmente, maior e mais poderoso será o impacto desta realidade que nós criamos nas circunstâncias e contextos em que nós vivemos publicamente. Amém? Vocês entenderam isso? Vocês se lembram de Davi? Davi, quando se propôs a enfrentar Golias, o gigante, ele foi à presença de Saul, o rei, e disse: Saul, deixa comigo que eu vou resolver essa parada. Mas a Bíblia diz que Davi era muito franzino, Davi era pequenininho, magrelinho. E aí Saul tenta dar uma ajuda para Davi. Davi, olha só, será? Tá, bota a minha armadura, vê se melhora. Não está muito desproporcional isso não, Davi? Você tem certeza? O que Davi diz para Saul? Saul, eu estava lá apacentando as ovelhas do meu pai, e veio um urso para pegar as ovelhas do meu pai, e eu lutei com o urso, salvei as ovelhas do meu pai. Eu estava lá apacentando as ovelhas do meu pai, veio um leão para pegar as ovelhas do meu pai, eu lutei com o leão, e preservei e guardei as ovelhas do meu pai. Quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército de Deus vivo? Presta atenção. Davi estava prestes a ser glorificado publicamente por causa do seu trabalho, da sua submissão humilde, secretamente. E aquilo que nós fazemos, o que ninguém vê, aquilo que nós cultivamos e o que ninguém vê, é aquilo o que pavimentará a estrada que nos levará ao nosso milagre, que nos levará à intervenção de Deus na nossa vida, que todos verão. Amém? Pela ação poderosa da palavra e do Espírito, nós aprendemos a ser mais sábios. Nós aprendemos a ser mais mansos. Quantos já entraram em encrenca porque faltou sabedoria? Quantos já entraram em encrenca porque faltou mansidão? Que nem o Alan aqui, né? Porque faltou moderação. Todo mundo. Isso acontece com todo mundo. A ação poderosa do Espírito, através da palavra de Deus, nos faz ser mais sábios, mais mansos, mais moderados, mais amorosos, mais perdoadores, mais sensíveis às necessidades uns dos outros e do mundo à nossa volta. Presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Se a nossa espiritualidade não se manifesta com poder e verdade na vida daqueles que nos são mais próximos, certamente o serão como uma indesculpável mentira para quem quer que seja. Jesus não nos salvou para uma espiritualidade mentirosa. Quem estava aqui domingo passado deve se lembrar, eu disse: Jesus não é religioso. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é a relação pessoal e íntima do Deus Criador com a sua criatura.
um Deus que vive, um Deus que ama, um Deus que serve. Jesus não nos salvou para uma espiritualidade mentirosa, religiosa. Jesus nos salvou para uma vida de poder, para uma vida de verdade. Amém? Uma vida de poder e de verdade. Então nós devemos encher as nossas talhas, ou encher as talhas da nossa vida com a água da palavra, com a água do Espírito Santo, todos os dias, para que essa intervenção de Deus seja sempre suficientemente poderosa para a transformação que precisamos. Que área da sua vida precisa ser transformada hoje? Ofereça as talhas da sua vida a Jesus. Deixe que Ele encha as talhas da sua vida com a água da sua presença, com a água da sua palavra, com a água do seu Espírito. Amém? Amém, igreja? Por fim, o último elemento que nós observamos aqui nessa passagem é a qualidade do vinho. Perceba que Jesus deu àquele casal o que havia de melhor em matéria de vinho. E os empregados ficaram tão surpresos porque o melhor vinho tinha sido distribuído no final da festa. E esse não era o costume que se praticava nas festas. Isso quer dizer que Jesus sempre terá uma medida maior e mais excelente para nos dar do que nós imaginamos, do que nós podemos receber. Sempre. Jesus sempre nos leva de menos a mais. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia perfeito, o dia do Senhor, o dia que Ele virá para nos buscar, é o dia que nós aguardamos com uma ansiedade pura, boa. E a verdade é que até o dia da sua volta, ou até o dia do Senhor, Deus quer nos levar de menos a mais. Deus quer nos fazer mais sábios. Deus, pela ação poderosa de Jesus e do Espírito Santo, por meio da sua palavra, a Sagrada Escritura quer nos fazer mais mansos, mais humildes, mais corretos, mais justos, mais puros, mais crentes, mais cheios do Espírito Santo, mais cheios de poder, mais cheios de autoridade, mais íntimos do seu coração, da sua pessoa. Me lembrei agora de novo, e digo de novo porque eu acho que eu mencionei isso na semana passada também. Me lembrei de novo do episódio de Pedro e João em Atos dos Apóstolos. Eles acabaram de ser presos e soltos, e quando eles foram soltos, eles pregaram ou fizeram algum discurso às autoridades que os haviam prendido. E aquelas autoridades que haviam prendido a Pedro e João disseram assim: esses caras estiveram com Jesus. Sabe, o falar de Pedro e João, o agir de Pedro e João, a postura de Pedro e João, denunciava que eles haviam estado com Jesus. Sabe, essa é a obra do Espírito Santo em nós. Esse é o poder, o efeito da palavra em nós. Nos fazer parecidos com Jesus, nos identificar com Jesus. De modo que aqueles que nos veem, que passam por nossas vidas todos os dias, percebam a Jesus em nós. Vejam a Jesus em nós. Essa é a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus. Por isso Jesus sempre nos oferece uma medida maior e mais excelente, para nos dar além do que nós imaginamos que podemos receber. A sua intervenção na nossa vida e na nossa história sempre será para nos dar o que tem de melhor em seu repertório. Sempre. Sempre. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: olha, se vocês, Jesus disse: qual pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Que se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará outra coisa qualquer. Jesus disse: olha, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Depois Paulo vai dizer lá em Romanos que Deus nos deu a Cristo Jesus de graça, como não nos daria com Cristo Jesus todas as coisas boas de que precisamos. Ele sempre tem uma medida maior, mais excelente.
Ele sempre nos dá o que há de melhor no seu repertório. Sempre. Por isso eu digo, se falta vinho na sua vida hoje, meu irmão, se falta alegria na sua vida hoje, prazer, satisfação em viver, se você tem vivido os seus dias truncados, se você tem vivido os seus dias, sabe, amarrados, se você tem vivido os seus dias paralisados, se você tem vivido os seus dias, sabe, como quem está num deserto, hoje é o dia de Jesus realizar um milagre na sua vida. Hoje, não amanhã, não depois, não semana que vem, hoje. Talvez você pense assim, olha, que mensagem boa para fulano ouvir, que mensagem boa para ciclano ouvir. Não, 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 é uma mensagem boa para você ouvir. É você quem deve ouvir essa mensagem. Por isso o Espírito Santo trouxe você aqui hoje. Por isso o Espírito Santo atraiu você aqui hoje, porque ele sabia que você deveria ouvir essa mensagem. Há um milagre de Jesus para você. Jesus quer restaurar a sua alegria. Jesus quer restaurar o seu prazer, a sua satisfação de viver. Jesus quer te colocar em pontos de progresso. Jesus quer te colocar em pontos de crescimento. Jesus quer satisfazer aquele vazio que foi criado no seu coração, aquele vazio que foi criado no seu interior, que você nem sabe como ele apareceu lá. Jesus quer fazer isso por você hoje. Jesus quer fazer isso por você hoje. Seja você um cristão ou não, seja você um membro dessa igreja ou não, Jesus quer realizar um milagre na sua vida hoje. Jesus quer te devolver o vinho, a alegria. Mas como assim, Daniel? Exatamente assim. Um vinho que você nunca provou. Uma alegria que você nunca experimentou. Uma alegria que você sequer soube que existe. Sequer soube que existe. Porque Jesus sempre guarda o melhor vinho para o final. Então, quando a gente pensa que o final chegou, quando a gente pensa que não tem mais jeito, não tem mais saída. Jesus aparece com o vinho melhor. Ele é o vinho melhor, aleluia. E eu quero terminar aqui ressaltando a importância da declaração de Maria. Eu quero terminar com isso. Maria disse, chame-o, chame a Jesus. Faça tudo o que ele mandar. Faça tudo o que ele mandar. No fim de tudo, é necessário que haja obediência ao que o Senhor nos instrui. No fim de tudo, é necessário que haja a correspondência ao chamado de Jesus. Você pode deixar essa palavra passar por você hoje. Você pode fazer isso. Você tem liberdade para fazer isso. Por sua conta e risco. Porque depois você não vai poder dizer assim, ah, Jesus, mas não. Você estava lá, você ouviu, eu tinha um milagre para você, e agora? E agora? Como é que faz? Você pode. Mas não é o que Deus quer. Não é o que deseja para você. O que eu desejo para você é o que Maria disse àqueles garçons. Faça tudo o que ele mandar. Faça tudo o que Jesus mandar. Se Jesus está mandando você trazer talhas a Ele hoje, se Jesus está te chamando para que você abra espaço em sua vida para Ele hoje, é isso que você deve fazer. Faça tudo o que Ele mandar. Se nós não formos obedientes para viver pelos valores e princípios do reino de Deus, nós não seremos capazes de experimentar o seu milagre. Não importa o quão devotos sejamos, ou mesmo se concordamos com o Senhor no que Ele diz. No fim, para experimentar de fato o milagre de que nós necessitamos, teremos de ser obedientes. Obedientes. Jamais se esqueça que Deus realiza promessas quando nós cumprimos os seus princípios. Justamente porque esse milagre de Jesus envolveu um processo. Ele esteve condicionado à obediência daqueles homens. Assim como para nós hoje. Então abra espaço para Jesus. A partir de hoje, cultive a sua presença, a presença de Jesus, pela palavra, pela ação do Espírito Santo. Tenha expectativa pelo melhor sempre e obedeça. Obedeça. Eu lembro de Pedro e a pesca maravilhosa. Pedro tentou pescar a noite toda, não conseguiu apanhar nada. E disse para Jesus, Jesus, olha, hoje mas não está para peixe não. Jesus disse, volta lá, joga a rede de novo. Jesus, eu já estava aqui lavando a rede, volta lá, joga a rede de novo. Jesus, sobre a tua palavra, eu vou voltar lá e vou jogar minha rede de novo.
Pedro creu na palavra de Jesus. Pedro voltou ao mar. Lá no mar, Pedro estava absolutamente dependente de que Jesus fizesse aquilo que disse que faria. Mas no fim de tudo, para a pesca maravilhosa acontecer, Pedro teve que fazer o quê? O que Jesus disse. Ele teve que lançar a rede de novo. Se Pedro não fosse ao fim da instrução de Jesus e obedecesse ao que Jesus disse, a pesca maravilhosa não teria acontecido. Ele poderia ter chegado ao ponto do milagre. Ele poderia ter dito assim, quer saber de uma coisa? A gente está cansado pra caramba, Jesus nunca pescou, não sabe nada de pesca, vamos voltar para a praia. Não, Pedro já estava lá. Pedro falou assim, agora meu amigo, agora ele vai ter que fazer o que falou que ele ia fazer, agora eu vou jogar essa rede. Então Pedro obedeceu. Isso é o que muitas vezes nós devemos fazer em fé, obedecer. Obedecer em fé, mesmo quando as circunstâncias são contrárias, mesmo quando tudo à nossa volta diz que não, mesmo quando a nossa família diz que não, mesmo quando os nossos amigos dizem que não, mesmo quando as circunstâncias se provam tão contrárias, tão adversas, se Jesus disse, faça tudo o que ele disser. Faça tudo o que ele disser. E é simples, irmãos. Simples, Fabiano. Tão simples. Faça tudo o que ele disser. Tanto quanto for disposto o seu coração a dar as talhas da sua vida a Jesus, mais poderosa será a intervenção de Deus na sua vida. Mais glorioso será o seu milagre. E olha, com relação ao milagre, irmão, eu não estou falando só para pessoas que precisam desesperadamente que Deus faça alguma coisa por elas, não. Eu disse aqui, o vinho simboliza alegria. De repente você é alguém que dorme e acorda assim meio, sabe, uma sensação meio que de vazio, meio que de insignificância, meio que de sem propósito. E você nem sabe explicar isso, você nem sabe de onde isso vem. De repente você é alguém que anda assim entristecido, que anda assim, sabe, meio que vive os seus dias a toque de caixa, vai empurrando a vida com a barriga, sem saber muito bem a que veio, para onde está indo. Sabe, de repente você nem precisa de uma intervenção gloriosa de Deus na sua vida, mas você é essa pessoa vivendo nessa condição. De repente está faltando vinho na sua vida, de repente o vinho da sua festa acabou e você nem se deu conta disso. De repente o vinho da sua festa acabou e você nem se deu conta disso. Aí Jesus traz você aqui para eu dizer para você, olha, Jesus está na festa. Vai ficar assim mesmo, vai ficar por isso mesmo, o vinho acabou, vai ficar por isso mesmo. Jesus está na festa. Faça tudo o que ele disser. E hoje o que Jesus está dizendo para você é que se você é essa pessoa que precisa de um milagre, que precisa que ele transforme a água em vinho e devolva a você a alegria e prazer de viver, o que você deve fazer é dar as talhas da sua vida a ele. Dar as talhas da sua vida a ele. Jesus disse para aquela mulher samaritana lá naquele poço, olha, se você me der dessa água aí e eu beber, eu vou ter sede de novo. Qualquer pessoa que beber dessa água aí vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será como uma fonte a jorrar do seu interior para a vida eterna. Então acabou o vinho, acabou a água, dá a talha vazia, porque a água que Jesus dá sempre é suficiente. Aliás, sempre é mais do que suficiente. Mais do que suficiente.